Olá pessoal, vou estar continuando sobre o Renascimento, né? Eu falei na aula passada sobre Nicolau Copérnico, né? Vou ter criado o heliocentrismo, né? Que vai substituir o geocentrismo. O que é o heliocentrismo? A Terra girando em torno do Sol, que vai substituir o geocentrismo, que é tudo girando em torno da Terra. Bom, hoje eu vou estar falando mais, continuando para vocês o Renascimento, né? Essa aula é continuação do Renascimento. Eu vou estar concentrando em três coisas que vocês precisam pegar dentro do Renascimento. Por exemplo, o Renascimento a gente divide em três partes, quer dizer, divide mais, mas três partes é bom você entender. O Renascimento você vai trabalhar, né, o humanismo, o homem como centro, né? Por isso que a gente sai da teoria teocêntrica para a teoria, né, antropocêntrica. O que é teo? Teocêntrica. Teo, Deus. Tudo centrado em Deus. Antropocentrismo. Antro, homem. Cultura, homem. Tudo centrado no homem. Então veja você, tudo vai estar concentrado no homem. Então o homem vai ser o centro de tudo. Por isso que é comum você ver algumas gravuras mostrando o homem, né, de braços abertos, mostrando como centro de tudo. E dentro desse centro de tudo, você vai trabalhar o humanismo, né? O humanismo voltado para o homem, né? O naturalismo e o hedonismo. Então, dentro do humanismo, nós vamos trabalhar o naturalismo, o hedonismo, com H, né? E o individualismo. O que vem a ser isso aí? Veja vocês que o homem vai explorar a natureza, ele vai começar a colocar ele em volta da natureza. O hedonismo, a busca do prazer carnal. Eles começam a perceber que o prazer, né, o sexo em si, ele não é um pecado, porque se fosse um pecado a vida não surgia aí. Então, mas a igreja colocava que era um pecado, por isso que as pessoas se martirizavam e tal. E, né, o hedonismo, a busca do prazer. E o individualismo, né, que é eu como. Então aí vai surgir várias pinturas. Por isso que nós temos uma série de pinturas colocando o eu, homem, né, ou mulher. Veja que se você pegar a pintura teocêntrica, ela normalmente focaliza um santo, Jesus, Maria, etc. Então você vê que você está pintando um homem, você está falando do homem. Então, para isso, eu vou estar falando, por exemplo, vou citar algumas pinturas. A Mona Lisa, ela não é uma santa, ela é uma mulher. Tá, mas quem foi ela? Sei lá. Nem os cientistas sabem quem ela foi. Foi pintada por Da Vinci, Leonardo da Vinci. Bom, a Mona Lisa pode ter sido uma mulher de um comerciante, pode ser uma prostituta, pode ser uma mulher que o próprio Leonardo imaginou, não sei. Mas creio eu que ela existiu. Né? Creio eu que ela existiu, ela pode ter sido uma mulher de um comerciante. Então, veja, Giordano Bruno, Rafael, o próprio o Michelangelo, quanto de pintura que eles fizeram. Só que o Michelangelo é uma mistura de pinturas sacras com pinturas individuais. Né? Nós temos na literatura também, vai estar trabalhando muito essa questão do eu. Né? Por exemplo, se você vou citar aqui algumas obras. Se você pegar, por exemplo, Dom Quixote, né? Vai estar trabalhando o eu, né, o Dom Quixote, na literatura espanhola. Né? Aquele cara que não consegue viver a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele não consegue viver essa transição. Como hoje, muita gente não está conseguindo viver essa transição por esse mundo maluco que está aí. Esse trem tudo doido. Tá? Então a pessoa não consegue aí. Por isso que a depressão é um dos pontos. É um dos pontos. A gente observa também, né, a questão de Camões, né, e já em Portugal, né, o cara está escrevendo o eu. Quem é o eu? Vasco da Gama, o navegante Vasco da Gama, o rio Tejo, as divas do Tejo. Ou seja, veja que ele está vangloriando Portugal. Ele não está falando de Deus. Ele está falando Então, por isso que essas obras são chamadas de obras humanistas, obras antropocêntricas. Né? Aí você vai para outras regiões. A Itália, você tem, por exemplo, as literaturas, né, de vários poetas italianos falando da vida cotidiana dos italianos, isso na França. Então, na Itália não, na Inglaterra, por exemplo, William Shakespeare vai escrever, por exemplo, Romeu e Julieta, né, vai escrever Hamlet,
que é focalizando uma família da Dinamarca, onde a mãe, Hamlet, onde a mãe trai o marido junto com o cunhado e trama a morte do marido, e o filho tem que passar por doido, que é o Hamlet, para não ser morto também. Então vocês estão entendendo? Renascimento vai estar tudo voltado para dentro do humanismo, ou seja, uma coisa voltada para o meu eu, para o meu eu. Então é importante que vocês entendam isso. Então, o renascimento é uma questão. Na ciência, eu falei não sei, do Copérnico, na ciência tem também Miguel Servetti, que vai trabalhar as correntes sanguíneas. Né? Até então acreditava que o homem existe porque Deus quer que ele exista. Miguel Servetti fala que não. Se você tem algum problema no sangue, você vai morrer. Se você tirar seu sangue, o coração para. Né? Então ele faz um teste com o animal que ele corta um corte maior, ele morre porque falta o sangue. Ele corta um corte menor, esse animal sangra o dia todo. Então, o que a gente observamos? Então, segundo ele, o que mantém a viva é o sangue. Né? Temos na política também falando do homem, nós temos, por exemplo, Nicolau Maquiavel, um grande escritor voltado para a política. Né? Então tem muitos políticos aí que conhecem muito bem a política maquiavélica. Quando a gente fala, não, que cara é mau, ele é maquiavélico. Não, na verdade, Maquiavel, ele trabalhava o ser humano, ele mostrava que o ser humano é mau por natureza. O que faz o ser humano ser bom é o momento. Então, se eu sou mal por natureza. Às vezes, o lugar que eu estou me faz ser bom. Então, por isso que Maquiavel sempre fala, sempre usa aquela frase que o homem ele esquece mais rápido a perda do pai do que a perda de um bem. Né? E o ser humano ele é perigoso por si só. Né? Então, a gente tem que temer o ser humano. Ele é capaz de tudo. Então, por isso que quando o ser humano fazia alguma atrocidade naquela época, Maquiavel fala, não, isso é normal, isso é do ser humano. E a gente ouve por aí, vocês devem ter ouvido, que o ser mais perigoso é o homem. Por exemplo, o homem pode acabar com esse planeta Terra, igual na década de 60, 1962, quase tivemos uma guerra nuclear na época da Guerra Fria. Quer dizer, o homem ia acabar com o próprio planeta onde ele vive. Tá? Então, esse próprio vírus que está rondando aí, uns falam que foi criado em laboratório para a China sobressair na economia, eu não sei, isso é o que a gente ouve. Então, você está entendendo? Se isso é verdade, olha para você ver a maldade do ser humano, espalhar um vírus que está detonando o mundo inteiro. Tá? Então, a gente observa o quanto o ser humano é perigoso. Tá? Muitas vezes você divide carinhos, né, por exemplo, com um homem, e aí você não quer ele mais, ele te mata. Isso, tá vendo? O próprio cara que dividiu amor, que dividiu carinho com você, é o cara que vai te fazer mal. Então é por isso que ele fala que o ser humano é mal por natureza. Pessoal, faz um comentário disso aí, disso que eu falei do Renascimento, parte 2 do Renascimento.